Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um Carreira Substantivo Feminino, que é esse projeto que a gente conversa com mulheres aqui a cada 15 dias para contar um pouco de carreira, de desafios, de conquistas. Bom, eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e esse projeto a Pronto tem junto com a Mega Brasil, que é um projeto que a gente adora, já está aqui na temporada 2026 e continuamos aqui conversando com mulheres muito interessantes e inspiradoras para a gente entender esse universo do mercado de trabalho das mulheres. Bom, vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos bem curtos, ficando grisalhos. Eu tô com uma blusa, uma camiseta azul royal, um brinco dourado cheio de elos, e no meu fundo aqui tem um fundo, minha parede é azul. Bom, hoje eu vou abordar um tema bem interessante e relevante para nós mulheres, que é autoestima, a questão que é a beleza versus a pressão da sociedade para que a gente esteja sempre belíssima, e às vezes não é sempre assim, né? A vida. Vamos falar também sobre empoderamento, sobre empreendedorismo. E, para começar, eu quero apresentar nossa convidada aqui de hoje, que é a Angélica Oliveira. Ela é fundadora do Espaço Angélica Oliveira Estética. Ela é mãe, tem 2 filhos, vamos falar sobre maternidade também. Construiu a carreira na área comercial e foi parar de um jeito bem inusitado na estética. Então, Angélica, bem-vinda ao nosso programa. Antes de começar as perguntas, que eu tenho um monte aqui para você, quero que você faça a sua audiodescrição, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Angélica Oliveira. Sou proprietária do Espaço Angélica Oliveira. Sou morena, cabelo até os ombros, né? Morena iluminada, pele também morena. Estou com uma blusa marrom, brincos dourados. É isso. Bom, vamos começar já falando sobre a sua jornada. Que eu vejo várias semelhanças com a minha, então vamos conversar um pouco sobre essa nossa origem, como que a gente construiu essa carreira, né? Como que você construiu essa carreira. Você é uma mulher que mora na Zona Leste, você foi mãe cedo, né, da sua primeira filha, e como eu, que também vim da Zona Leste de São Paulo, ainda moro na Zona Leste, moro na Moca, curiosidade aqui para quem nos assiste. Você é uma mulher que sempre precisou trabalhar para conseguir realizar os seus desejos, seja para estudar, viajar, comprar suas coisas. E um fato curioso é que você, como muitas mulheres que têm esse estilo de vida, que está sempre no corre aí para conseguir conquistar as coisas, o autocuidado muitas vezes ficava para o segundo, terceiro plano aí, né? E até você trabalhar numa clínica de estética, você nunca tinha ido em uma clínica de estética, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória. Como foi a sua formação, a sua carreira e como você foi parar na estética. Bom, a minha trajetória... Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos. Sempre morei aqui na Zona Leste. Então... E sempre trabalhei na parte comercial. Então, me identifico muito com pessoas, gosto de conversar, gosto de estar ali na frente, vendo o que está acontecendo. Então, eu comecei no ramo de call center, trabalhei numa empresa por quase 10 anos, comecei como operadora de telemarketing e saí de lá como gerente de operações. Então, assim, foi uma carreira mesmo que eu construí, né? E no ramo de call center você tem que estar ali para tudo. Então, você tem que estar ali para fazer amizade com o pessoal, tratar com todo mundo. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com todas as áreas. E quando eu saí desse ramo de call center, eu fui convidada por um parceiro, que era meu parceiro de empresa, né? Falei para ele assim, olha, agora eu estou desempregada, era época de pandemia, se você souber de algum call center que esteja precisando, eu estou à disposição. Ele falou assim, olha, call center eu não tenho, mas a minha clínica de estética eu estou precisando de uma gerente. Eu falei, não, clínica de estética? Exatamente isso, eu nunca nem tinha entrado numa clínica de estética. Aí eu falei para ele assim, nunca nem fiz uma limpeza de pele, não sei nem o que é isso.
Então eu falei, não. Ele falou assim, não, eu estou precisando de uma pessoa para cuidar de pessoas. Então, assim, aí eu falei, bom, cuidar de pessoas, ok. Sempre cuidei de pessoas, então ele vem aqui, vamos bater um papo. E aí fui lá, conversei com ele e ele estava precisando de uma pessoa para cuidar da equipe dele. Então me identifiquei com o cargo e falei, ok, vamos lá. Só que assim, gente, a estética é algo transformador. Então eu fui me apaixonando, né, pela estética. Então você vê ali que não é só a estética em si, você eleva a autoestima, você cuida das pessoas, não só da equipe, mas dos clientes. Então, eu fui me apaixonando assim e já estou lá, né, nessa trajetória, vai fazer 7 anos já. Mas aí eu comecei lá como gerente e fiquei com ele 3 anos trabalhando na clínica. E aí, né, comecei a fazer limpeza de pele, comecei a fazer drenagem, depilação a laser. Então, assim, um mundo que eu não conhecia, e eu acabei conhecendo e gostando muito, porque eleva muito a autoestima da mulher, faz muito bem, né? E recebi a proposta desse meu parceiro, que eu era gerente, para assumir a clínica como empreendedora. Então, de gerente para dona. E aí, o próximo desafio: o que fazer, né? Conversei com meu marido, com a minha filha, com a minha família e resolvemos assumir esse desafio. Então, agora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós completamos 3 anos que eu estou nesse desafio do Espaço Angélica Oliveira. Fácil, gente, não é, mas é maravilhoso. E é muito bom quando a gente conversa com alguém que gosta muito do que faz, porque o olhinho já vai brilhando. Ai, porque agora descobri isso, descobri aquilo. E é o que você falou, né? Não é só sobre beleza, né? Queria trazer muito isso hoje para essa nossa conversa. A gente vive numa sociedade, num modelo muito patriarcal, né? Infelizmente, essa é a realidade. Como reflexo disso, a gente tem muitos fatores que impactam a nossa autoestima. Todos os dias, toda mulher que estiver escutando, vendo esse programa, vai se identificar. A gente tem impressão estética, a gente tem alguns padrões irreais de beleza. A gente tem a questão da comparação nas redes sociais. Existe um machismo estrutural que quer colocar a mulher num padrão que muitas vezes é impossível de chegar. Existe muita violência psicológica. Existe uma diferença salarial. Não tem como a gente também deixar isso de fora. Mulheres e homens, infelizmente, ainda têm remunerações muito diferentes. E a gente tem uma sobrecarga emocional, mental que nos afeta demais, né? Por outro lado, a gente sabe que tem muitos fatores que podem fortalecer nossa autoestima, né? Então, existem evidências diretas e até indiretas, sobre esses benefícios que essas técnicas de autocuidado têm sobre a gente, né? Então, redução de estresse e relaxamento, quando a gente tem esses tratamentos corporais, como massagem terapêutica, relaxante. A gente tem uma percepção, uma melhora da percepção corporal, como você falou. Ah, eu nunca tinha entrado numa clínica e de repente um mundo se abriu e aí eu comecei a fazer uma limpeza de pele, e isso mexeu na minha autoestima. Isso melhora a nossa percepção, né? A forma como a gente se enxerga, né? A gente aprende a se reconectar com o nosso corpo, não só pela beleza. A gente tende, né, quando tem esse movimento de se cuidar mais, essa sensação de reduzir esse desconforto corporal, né? A gente é criado numa sociedade em que a gente está sempre, as mulheres em sua maioria, a gente é sempre empurrada para uma coisa do seu corpo tá errado, você, né, o seu padrão não tá certo, então você tem que correr atrás de um padrão que muitas vezes não cabe em você, não existe, porque é filtro, porque é Photoshop, enfim. E o autocuidado, ele também promove, como a gente estava falando aqui, um acolhimento psicológico, um benefício psicológico, né? Então, esse simples ato de reservar um tempo para si mesma, traz essa sensação de
merecimento desse autocuidado, desse resgate da nossa valorização, quebra esses ciclos de autocrítica, né? Porque muitas vezes a gente é a nossa maior crítica, né? Quando a gente olha no espelho, a gente tende a achar muito mais pontos negativos do que positivos. Eu até brinco que a gente deveria se olhar no espelho como a gente olha para uma melhor amiga. Muito dificilmente você vai ver coisas muito negativas na sua melhor amiga, né? Então a gente tem que começar a aprender também a se olhar com mais amor, com mais acolhimento, como a gente olha para as nossas melhores amigas. E aí, vindo para a pergunta finalmente, agora que você está vivendo tão de perto essa vida das mulheres, né, que frequentam a sua clínica. Conta um pouco dessa experiência que você tem tido nesses anos todos, principalmente com essa relação de melhora de autoestima, desse bem-estar emocional, e como que esse seu trabalho, né, com os profissionais que você tem na clínica, realmente impactam a vida dessas mulheres. É assim, né? Eu vejo clientes entrando na clínica de um jeito e saindo totalmente de outro. E eu falo assim da parte de uma cliente chegar, por exemplo, e às vezes não falar nem bom dia na recepção, ou chegar de cara amarrada e ficar lá quietinha no canto dela. E quando ela desce de uma drenagem, por exemplo, ela fala assim: ai, meninas, desculpas, mas eu não entrei num bom dia, agora eu já estou saindo bem melhor. Então, assim, isso a gente não fala só de estética, né? É o que você falou, a gente fala de um momento, de você ter aquele momento para você. E aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, no final do ano, que o ano passado uma cliente falou assim para mim: Angélica, eu prometo que este ano eu vou ter um momento meu, uma vez por semana, uma horinha da semana vai ser meu momento. Eu já falei para o meu marido, para o meu filho, eu não atendo o celular, mas eu vou vir aqui na clínica pelo menos uma vez na semana fazer a minha massagem. E aí, no final do ano passado, a gente conversando, ela falou assim: você viu, eu consegui. E este ano eu quero continuar, porque me fez muito bem. Então, assim, é aquele cuidado com você, né? Foi o que eu falei para ela. Eu falei assim: olha, Mari, você marcar esse tempo para você é muito importante. Porque às vezes na nossa correria, eu falo por mim. Porque às vezes eu tô ali, as meninas falam assim: nossa, você não conseguiu subir uma vez na semana para fazer uma drenagem? Então, se você não se programa para ter esse momento para você, a semana passa e você não teve, sabe? É um momento seu, autoestima sua, então assim faz muito bem para você. É o que eu falo. Uma esteticista nossa falava que toda mulher precisaria ter na semana uma sessão de drenagem e uma sessão de terapia. Concordo em gênero, número e grau. Então ela falava isso, ela falava assim: Angélica, isso tem que ser toda semana, para você se sentir bem, para você se sentir que você teve o seu momento, e não é só aquela correria de mãe, de empreendedora. Então, você precisa desse momento para você. Então, acho que isso aí é tudo. Muito bom. Vou fazer um intervalinho e a gente volta já já. Estamos de volta hoje aqui com esse papo com a Angélica, falando de autoestima, empoderamento e tal. No bloco anterior você falou, né, sobre a importância desse momento, né, que eu concordo em gênero, número e grau. Drenagem e terapia, que combo maravilhoso. Acho que todo mundo, toda mulher mereceria esses dois momentos. E assim, é claro que quando a gente está falando de uma clínica de estética, a gente também está falando de beleza, óbvio. Muita gente vai na clínica de estética buscando melhorar a sua autoimagem até, né? E tá tudo bem a gente querer se cuidar, querer ficar mais bonita, isso mexe com o nosso emocional também. Mas
queria muito trazer essa parte do cuidado, como ele pode também estar relacionado com a nossa saúde física, né? Quando a gente está pensando no nosso bem-estar, não necessariamente com a pressão social, estética de redes sociais. E na clínica vocês trabalham muito essa coisa do integrativo, né? Então, como que você vê essa função de cuidado com a saúde física, né? A gente falou do mental, mas e com a saúde física? Se você quiser trazer exemplos também de situações que você presencia na clínica, qual a importância de ter esse integrativo, né? Não é só beleza, não é só emocional, mas é muitas vezes também a saúde física, né? É assim, quando parte para a saúde, né? Eu tenho a doutora Joyce lá, que ela sempre faz as avaliações e fala que vai tratar cliente de dentro para fora. Então, ela fala que não é só você pensar na estética, no mental, mas você tem que tratar de dentro para fora, né? E ver realmente o que, que você está precisando, o que, que nós vamos te ajudar com isso. E eu falo sempre para as meninas: eu não quero que nós seja uma clínica para vender. Não, eu quero cuidar das pessoas, eu quero que as pessoas vão lá na clínica e falem assim: realmente, eu vim aqui por conta disso, estou saindo com isso e isso tratado e vou indicar outras pessoas. Eu acho que isso é o essencial, né? O boca a boca, você fala assim: olha, eu estou indo lá, estou me sentindo bem. Isso é muito bom. Quando elas falam assim: eu vou indicar uma amiga, então eu sei que ali ela está sendo acolhida de uma maneira que ela queira, porque você não vai indicar uma amiga, né, para um lugar que você não goste. E é o que eu falo para as meninas: por mais que eu traga as pessoas que eu conheço, né, elas que cuidam das pessoas. Então não adianta eu trazer e elas não cuidarem. As pessoas não vão ficar por mim, Angélica. Não, elas vão ficar pelo autocuidado, pelo jeito que elas são tratadas, né? Eu acho isso muito importante. E é bom a gente lembrar que tudo que está integrado nessa essa coisa 360, ela é muito valiosa. Então, se você, às vezes você chega na clínica por uma preocupação estética, mas aí você entende que isso vai se refletir mesmo na sua saúde, né? Então, é uma alimentação melhor, uma rotina de exercício que muitas vezes a própria médica, biomédica vai indicar. Não é só o tratamento, né? O tratamento não vai fazer milagre. Você tem que fazer alguma coisa realmente de dentro para fora, porque de fora para dentro vocês cuidam. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Durante, assim, eu tenho 47 anos, fui adolescente nos anos 80, assim como você. Então, assim, a gente tinha essa coisa da pressão mesmo. Tem que ser muito magra, tem que ser malhada. Então, e eu já, assim, um depoimento pessoal, muitas vezes, às vezes que eu fui procurar ou uma academia ou um tratamento, não era porque eu amava meu corpo. Era justamente o contrário, é porque eu não estava gostando. Então a gente também tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que realmente tratar o nosso corpo como um templo que vai nos acompanhar até o fim da vida e que seja longa, e que a gente tem que realmente trazer tudo isso para a saúde, é para ter longevidade. Eu sou uma pessoa que eu quero viver muito. Então, se eu quero viver muito, eu preciso fazer coisas para minha saúde me aguentar e para o meu corpo me levar por muitos anos aí, se Deus quiser. Então, é isso, né? Acho que essa integração aí de entender que também é para nossa saúde física é muito importante, né? E isso deve passar muito por lá também, né? Muita gente que às vezes Então, chega pela beleza e continua pela saúde. é o que eu falo. Elas falam assim: mas e daí, você não quer envelhecer? Eu falei: quero, claro que eu quero. Mas a gente pode envelhecer com saúde hoje, né? Envelhecer mais bonita, não precisa envelhecer velhinha. Igual eu falo, antigamente as pessoas de 50 anos, a gente via aquelas senhorinhas de coque na cabeça, de saia longa. Hoje não, gente. Igual eu também tenho 47 anos, então assim, estamos chegando nos nossos cinquentões e assim, ótimas. Então é isso, é sobre isso, é você se sentir bem, né? É. Se olhar no espelho e falar assim: eu tô bem, eu tô gostando de mim, eu quero continuar. E é isso, é alimentação, exercício físico. Então, tudo isso faz parte, é uma cadeia, na realidade, que a gente tem que alimentar, né? Não tem jeito. Sim. Eu vou trazer também alguns outros dados que já trouxe aqui em alguns outros programas, mas que é sempre bom a gente
reforçar, porque a gente precisa internalizar esses dados e entender como a gente pode mudar para a nossa própria vida, né? Então, em 2022, as mulheres no Brasil, em média, dedicaram 21 horas e 30 minutos por semana ao trabalho doméstico e de cuidados. Como cozinhar, limpar, cuidar de criança, cuidar dos pais. A gente está também nessa fase, né? Tem filho, tem pais idosos, tem que cuidar. A gente é muito cuidadora. E isso recai muito mais sobre as mulheres, né? Não é um fato. Enquanto os homens se dedicaram nesse mesmo ano dessa pesquisa aproximadamente 11 horas e 45 minutos por semana para as mesmas atividades. Ou seja, a gente é o dobro, a gente tem muito mais horas na semana para essas tarefas não remuneradas, né? E essa diferença representa que a gente faz mais do que o dobro do trabalho doméstico, e a gente tem contextos sociais aí também muito complexos. Então, essa diferença, né, de dedicação do tempo para o trabalho doméstico, como eu falei, ela tende a ser maior para mulheres, e muitas mulheres solo, mulheres com filhos, mulheres cuidando de filhos e pais, enfim. E eu queria trazer um pouco para essa nossa conversa essa questão da carga de trabalho feminina, porque isso a gente está falando de carga de trabalho não remunerado. Fora que a gente tem o trabalho fora de casa, enfim, todas essas obrigações que a gente tem para poder se manter, né? Como eu falei lá no começo, são mulheres que estão no corre aí para conseguir conquistar os seus, né, seus objetivos. E a gente sabe como é difícil ter esse momento de autocuidado que a gente estava conversando agora. E a gente sabe que dedicar esse momento a nós mesmas não é uma realidade para muitas mulheres. E aí eu quero trazer essa questão do propósito, de um dos propósitos que você tem na clínica, que viabilizar esse acesso, né, a tratamentos para as mulheres com preços mais acessíveis e ainda assim oferecer um ambiente gostoso, acolhedor, com profissionais qualificadas. E aí eu queria que você falasse um pouco desse seu propósito, e queria saber se essa missão é, no fundo, para atingir aquela Angélica do passado que não tinha entrado nunca numa clínica de estética. Assim, Angélica do passado, imagina, e a gente fala de um passado não tão passado assim, né? Porque fazem mais ou menos uns 7 anos. Então, eu tinha o quê? 39, 40 anos e nunca tinha feito uma limpeza de pele, gente. Aí você olha hoje e fala assim: como assim? Nunca tinha feito uma limpeza de pele, nunca tinha feito uma massagem, nunca tinha tido um momento meu. E é exatamente isso. Até nas promoções que eu coloco, né, no grupo VIP que nós temos, eu coloco lá assim, o valor do pacote de massagem, por exemplo, e o valor da massagem individual. Quanto que você vai investir para você ter aquele momento? Então, para elas verem que o valor que ela está investindo é muito pouco para ela ter aquele retorno. Então, é exatamente isso. Eu quero trazer essas pessoas para ter esse autocuidado, ter esse momento. Porque depois que você faz uma massagem, eu faço muita troca de serviços, às vezes, com um grupo de empresários que nós temos, e eu tive foi presenteada uma funcionária o ano passado que nunca tinha feito uma massagem na vida. Gente, é algo assim, quando essa pessoa desce da massagem, eu olho para mim mesmo e falo assim, eu tô certa. Eu tô no caminho certo, porque assim, a pessoa desce de uma forma, eu não sabia que era assim. Eu não tinha noção de como era uma massagem. Então isso é algo assim transformador. Transformador para mim. Eu falo que para as meninas que fazem também, né, porque elas têm esse cuidado, elas conversam com as pessoas que estão lá dentro. Então é exatamente isso, é você trazer as pessoas para esse momento, porque eu acho que todo mundo merece um momento como esse, né? Mesmo que seja uma massagem, uma limpeza de pele, mas é um autocuidado que você tem com você. É você investir um pouquinho do dinheiro que você ganha suado no momento seu. Então, acho que isso é tudo. E isso, assim, é oferecer preços acessíveis para que as mulheres entendam que, né, tenham esse momento, tenham a oportunidade de ter esse momento,
e ainda assim você está numa região super bacana, que é no Tatuapé, que é a Zona Leste de São Paulo, mas é um bairro, né, muito valorizado aqui na Zona Leste, que tem várias clínicas de estética lá, que são caríssimas também. E então, assim, a sua clínica oferece os preços acessíveis e um ambiente gostoso, acolhedor, Um bonito. bolinho, um chá. Isso. E é isso, né? Um cuidado mesmo, né? Que bom seria se todas pudessem ter esse momento, né? E elas falam assim, né, quando chegam, ai, Angélica, você colocou esse bolo de novo? Eu, gente, mas não é para comer muito bolo, é um pedacinho do bolo. E aí elas se sentem bem com aquele cuidado, com um cafezinho, com um chá, com um pedacinho de bolo. Então elas se sentem bem estando ali, né? Então isso é muito importante. Muito bom. Vamos para mais um intervalinho e a gente já vai para o terceiro e último bloco dessa conversa tão boa. A gente volta já já. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta para o último bloco aqui dessa conversa hoje com a Angélica. Angélica, agora me conta, você contou, né, que você estava aí nessa vida da área comercial, foi trabalhar na estética e virou empreendedora, empresária, dona da própria clínica. Queria que você contasse um pouco sobre os desafios e benefícios de ser uma empreendedora, porque como tudo na vida tem coisas boas, coisas não tão boas. Como que tem sido essa sua experiência nesses 3 anos de dona de clínica? Em março agora fazem 3 anos, né? Vou falar para vocês que assim, fácil não é, gente. Quando eu comecei, de verdade, eu não pensei que fosse assim, né? Porque eu sempre trabalhei CLT a minha vida inteira. Apesar de ser, nós até conversamos muito sobre isso, de ser uma pessoa que, mesmo não sendo a minha empresa, eu sempre trabalhei vestindo a camisa, né? Suando a camisa, mas de verdade, quando você está do outro lado, e aí são vários, né? Vários desafios. É você achar uma equipe que engaja com você, que está ali com você, você trabalhar com altos e baixos, porque tem mês que você vende muito, que você tem sucesso, e tem mês que não. Então, você tem que trabalhar com tudo isso. Nós temos o nosso país também, né, que é bem difícil ser empreendedor. Então, mais esse desafio. Então, assim, desafios são vários. Mas tem muita parte boa, né? Trabalhar com autoestima, trabalhar com mulheres, eu não só trabalho com mulheres, tem homens hoje em dia que se cuidam também, né? Hoje em dia nós temos muitos homens lá. O pessoal fala assim: mas tem homem na clínica? Tem homem que vai fazer massagem, tem homem que vai fazer depilação. Então, nós atendemos todos os públicos. Mas eu vou falar que na balança eu peso mais para o bem, hein? Eu peso mais para continuar empreendendo e com certeza aí levar a clínica o Espaço Angélica Oliveira para outros lugares, né? O pessoal pede muito na Zona Norte, no Espaço Angélica Oliveira. Eu falei assim, gente, logo, logo. Então, é isso. É continuar na luta aí.
beneficiando mulheres, né, que gostam, que querem, né, vir para esse mundo, que é um mundo assim, que eu falo que quando você começa, é difícil parar. Você começa ali com eu vou fazer só uma drenagem, tá? Tá bom. Mas você vai toda semana, você vai gostar e é um mundo totalmente mágico, muito bom. E ser empreendedora, ser empresária, é isso, né? Tem muitos desafios, mas você sentiu também um benefício na sua qualidade de vida? Assim, tem mais tempo para o seu filho, para sua família? Na realidade, assim, é tudo, né? É você tá ali e fazer os seus horários, e poder sair e fazer, e levar meu filho no futebol quando eu quero, quando eu posso. Então, isso também conta muito. A qualidade de vida, apesar de ser seu, né? E eu falo que você quer estar sempre presente, mas você tem esses benefícios. E tem uma reunião, eu tenho encontro com empresários, então você consegue sair, né? Você consegue te dar esse momento. Então, isso é muito bom. E para terminar, queria que você falasse aí, voltando, né, à questão do autocuidado, dos tratamentos, o que você está vendo de tendências? Como que você vê o futuro desse segmento da beleza, da estética, do autocuidado? O que as mulheres têm mais procurado? Tem alguma coisa que tem se destacado nesses últimos, né, nesses últimos tempos? Ou que você acha que vai ser o destaque nos próximos meses, próximos anos? Nós temos uma feira agora em abril, né, que vai trazer as tendências aí de 2026. Então, é a primeira feira de 2026, então nós já temos presenças confirmadas nessa feira, todo mundo estaremos lá para ver os lançamentos. Mas as tendências que nós sentimos este ano, até conversei com a doutora Joyce semana passada sobre, né? Flacidez, por conta do emagrecimento, né? Então, muita gente procurando a flacidez. Meu rosto derreteu. Eu emagreci, agora meu rosto está caído. Então, essa tem sido a tendência de 2026. Flacidez e, assim, os tratamentos. Graças a Deus, nós temos muita coisa, né? Eu falo que a estética, assim, te traz um bem-estar se você está incomodada. Então, nós podemos ajudar muitas mulheres com isso, porque realmente é o que eu falo para elas. Se você está incomodada, tem que cuidar, né? Tem que se sentir bem e olhar e falar assim, não, agora eu estou me sentindo bem. E aí nós temos vários tratamentos por conta disso. Eu acho que é muito importante a gente colocar em mente essa coisa do autocuidado, da saúde física, e que não tem problema nenhum a gente querer estar mais bonita, como você falou, né? Você tem 47, eu também quero estar nos 50 muito maravilhosa. Não tem Exatamente. problema nenhum com isso. Mas que a gente tenha essa consciência de que é um bem-estar para nós. Tentar se desvencilhar dessa pressão externa que sempre houve, sempre haverá, mas eu percebo que ultimamente, principalmente por conta das redes sociais, tá mais forte e incomodando mais as mulheres. Você percebe isso também? Sim, sim. Eu acho que pelo fato das redes sociais, né? A pessoa posta foto, coloca filtro, aí a outra fala: Nossa, mas não tem celulite. Nossa, mas ela não tem estria. Gente, não é que não tem, né? Todo mundo tem. Aí vai você postar foto com filtro ou sem filtro, né? E é isso. E é sobre isso. E é o que eu falo. Você se olhar no espelho, você se sentiu bem? Se você se sentiu bem, tá tudo bem, né? Eu não quero nem saber o que os outros vão falar ou achar. Para mim, eu me senti bem. É igual as pessoas falam assim, mas você falou com seu marido que você ia cortar o cabelo? Gente, como assim? O cabelo é meu, eu vou me sentir bem. E se ele gostar, gostou. Se não gostar, eu gostei. E tá tudo bem, né? E é isso, é sobre isso. É eu me sentir bem. Eu acho que a gente precisa ter esse movimento aí de tentar não se impactar muito com as redes sociais, porque são, como eu falei lá no primeiro bloco, são muitas vezes padrões irreais. É uma ditadura que às vezes a gente. E nós adultas, né? Que adultas com mais consciência, às vezes a gente se impacta. Então, assim, qual é o impacto disso nas meninas mais novas, nas adolescentes? A gente precisa tentar fazer uma rede aí de acolhimento da própria imagem, para a gente não tentar não cair muito nessas armadilhas, né?
da beleza pelo que o outro tá, né, tá querendo mostrar ou querendo te vender, né? Porque tem muito isso também, né? Vamos fazer esse movimento aí para gente ser feliz com a nossa própria imagem e cada uma é bonita do jeito que é, cada uma tem as suas características únicas, e é o que eu disse no bloco anterior. Vamos nos olhar no espelho com mais amor, com os olhos de quem está olhando a sua melhor amiga, né? Para de caçar defeito em você, mulher, e vai olhar as coisas bacanas que você tem. Acho que pode ter um exercício aí hoje. Se olha no espelho hoje e procura aí, esquece a coisa ruim. Procura aí pelo menos 3 características suas que são lindas e são só suas. Faz esse exercício aí periodicamente, que acredito que a sua autoestima vai melhorar. Tô falando por experiência própria. Eu parei de caçar defeito e comecei a caçar qualidades. Isso muda a vida. Bom, Angélica, muito obrigada por esse papo hoje. Foi uma delícia conversar com você. Desejo muito sucesso aí para o Espaço Angélica Oliveira, que está completando 3 anos agora, dia 8 de março. Vamos deixar aqui o @ da clínica para você conhecer um pouco mais do trabalho da Angélica. E muito obrigada a você que acompanhou mais um programa Carreira Substantivo Feminino, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro e a edição da Mega Brasil, dos editores da Mega Brasil. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau.